Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje o assunto que vai ser esclarecido é o seguinte: Jó realmente foi reto? Será que o Jó contado na Bíblia, ele era um homem realmente reto? Será que ele é um homem que realmente manteve a sua integridade? Ou existiram deturpações no texto hebraico que resvalaram nas nossas traduções bíblicas? Se você quer saber sobre esse assunto, fica aí comigo até o final, porque nós vamos tirar essa limpa aqui hoje. Mas antes de nós iniciarmos, eu já gostaria de pedir a vocês, deixa aí o seu like. O seu like é importante para a gente. Quando você deixa o seu like, o YouTube ele vai fazer esse conteúdo aparecer para mais pessoas por conta desse like. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas que você conhece tenham acesso também a esse conteúdo e saibam a respeito desse tema. E não deixa de se inscrever no nosso canal, pessoal. Quando você se inscreve no nosso canal, além de estar ajudando o nosso trabalho, incentivando o nosso trabalho, você também fica por dentro de todo o conteúdo novo que é colocado aqui toda semana, tá certo? Nós vamos iniciar o texto aqui com o texto de Jó 32, verso 1. Vai dizer assim, ó: cessaram aqueles três homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então aqui, essa tradução que é Almeida Revista e Atualizada, ela vai trazer que Jó, ele se considerou justo aos próprios olhos diante de Deus. Então, se você for pegar algumas outras traduções, como a Almeida Revista e Corrigida, que ela traz o texto Receptus, né? Muitos gostam de apoiar o texto Receptus, é um texto que traz muita adição, muita coisa que não deveria estar na Bíblia, eles colocam ali. Então, e outras traduções mais, vai trazer que, por exemplo, a NVI vai trazer que Jó, ele estava se colocando ali, que ele que Deus era justo e não ele. Mas aqui você veja que na Almeida Revista Atualizada, que é com base no texto crítico, ela vai falar que ele estava sendo justo aos próprios olhos. Se Jó ele era tão íntegro, por que ele imputou a culpa de seus infortúnios a Deus? Isso não faria dele um blasfemador e passível de morte, conforme Levítico 24, 15 ao 16, que fala que se uma pessoa blasfemasse do nome de Deus, essa pessoa deveria ser punida com a morte? Mas mesmo que Jó, ele não tenha ali, mas Jó foi antes da lei. Jó, ele veio antes da lei, então ele não era imputado esse pecado, mas o Deus não seria o mesmo? A forma dele lidar com o pecado não seria a mesma? Ou seja, e uma vez que ele tenha imputado a culpa a Deus, ele não faria de Deus culpado e não estaria negando reconhecer o seu erro? Pois bem, pessoal, vamos ver o que o texto ele vai dizer a respeito disso aí. O que está certo, se é os tradutores que estão certos ou se são os tradutores que estão errados. O aparato da BHS, que é a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, vai apontar que manuscritos omitem a expressão Haele, que significa estes. Alguns manuscritos, como a Septuaginta, Siríaco e versão de Simaco, atestam o vocábulo Nehem, que significa eles lamentaram, prefixado com a preposição Beit, que é en. O verso 3 traz um tikunê soferim, que é uma correção escribal. O nome Iov, Jó, não deveria estar no texto, mas em seu lugar deveria estar Elohim, Ha-Elohim, ou seja, o Deus. Análise. Como fugir de uma declaração tão clara do texto? Já que o texto diz que foi Jó quem colocou a culpa de seu infortúnio a Deus, uma vez que o próprio contexto mostra as repreensões de Eliú acerca da imprudência de Jó, não faria sentido repreender alguém que não tivesse cometido alguma falta para com Deus. O texto do verso 3 não traz o vocábulo Iov, Jó, em nenhuma parte do verso. Isso mostra que Eliú ficou zangado porque Jó culpou realmente a Deus. Compare com Salmos 14, que vai falar que o tolo, ele é quem faz esse tipo de coisa, conforme o texto hebraico está dizendo aqui. As traduções Almeida Revista Atualizada e a Ark amenizaram a culpa de Jó, uma vez que a própria Bíblia de Jerusalém traz no seu texto que Deus foi quem recebeu a culpa pelos erros de Jó e admite em uma das suas notas de que realmente houve essa correção escribal no texto. Então, a Bíblia de Jerusalém, quem tiver a Bíblia de Jerusalém pode pegar esse texto aqui de Jó 32:1, você vai ver que realmente houve uma deturpação por parte de algum escriba, que na verdade deveria estar que essa culpa estava sendo imputada a Deus e não a Jó, ou seja, Jó estava imputando a culpa a Deus e não a ele próprio. Jó 7:20. Se pequei, que mal te fiz a ti,
ó espreitador dos homens, por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? O aparato da BHS aponta que o vocábulo alai, julgo a mim, é uma substituição que nós deveríamos ter aqui. Aleika, que é julgo a tu, se referindo a Deus. A Septuaginta traz fortium soi, que significa teu fardo, carga, para aleika. Isso faria esse texto dizer que Jó estaria dizendo que ele é um peso a Deus. Então, ou seja, nesse caso aqui, se você for pegar todo o contexto, ele está se dizendo que ele é um peso a Deus. Como que uma pessoa íntegra, uma pessoa que é justa, que nunca fez nada de errado, essa pessoa vai se considerar um peso? Você só vai se considerar um peso se você estiver fazendo algo de errado. Então, por aí você já vê que essa integridade ela vai caindo por terra. Jó 1,5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. O aparato da BHS, ou seja, da Bíblia Hebraica Stuttgartense, aponta que no lugar do vocábulo uberacá, ou seja, uberak, abençoava, deveria estar a palavra vekilelo, que é amaldiçoava. Os filhos de Jó, eles amaldiçoavam a Deus. Então, ou seja, já vinha de um costume do próprio pai, né? E os filhos já iam ali absorvendo esse costume e, ou seja, amaldiçoando a Deus. Não abençoavam, mas amaldiçoavam. Então, ele fazia os holocaustos porque os seus filhos amaldiçoavam. Jó 1,11. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O aparato da BHS diz que no verso 11 deveria estar do lugar de Ebaráqueca, abençoa, a palavra vekilelo, que significa amaldiçoa. O texto estaria se referindo a Jó amaldiçoar a Deus. Então, ou seja, o próprio inimigo chegaria lá e falaria: estende a tua mão lá, Deus. Toca lá para ver se ele não vai te amaldiçoar ao invés dele só blasfemar. Né? Então, igual muitas pessoas colocam nas traduções aí. Jó 2,5. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verá se não blasfema contra ti na tua face. Aqui vai trazer a mesma referência também, que ele iria amaldiçoar a Deus e não somente blasfemar. Jó 2,9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Também nós temos a palavra aqui, barek, que é abençoa, não deveria estar no texto, o correto seria vekilelo, amaldiçoa. As traduções da Vulgata para o português, Matos Soares, Missionários Caputinos, é que traduzem conforme adotado pelos maçoretas no texto. Abençoa, bendiz. A tradução de Antônio Pereira de Figueiredo traz louva no lugar de amaldiçoa. O texto indica claramente que Jó estava sendo incentivado a amaldiçoar a Deus e não somente blasfemar. Pelo que é mostrado nos textos, Jó era um homem voltado mais a amaldiçoar a Deus, e podemos ver isso pelo fato que no capítulo 32 ele imputará a culpa a Deus ao invés de si mesmo, como o texto hebraico mostra. As traduções foram tendenciosas em relação à pessoa de Jó, para tentar mostrar uma suposta integridade por parte do mesmo em meio às adversidades sofridas em sua vida, o que vemos que não passa de uma grande mentira. Então fica esse vídeo de hoje para vocês, pessoal, para vocês verem que esse personagem Jó, que na Bíblia é traduzido como um camarada que foi íntegro, se você pegar a Nova Tradução na linguagem de hoje, no capítulo 32 ela vai deixar bem claro lá, que ela traduziu de forma correta nesse texto, que Jó, ele amaldiçoava, imputava essa culpa a Deus. Então, se você tiver a Nova Tradução na linguagem de hoje, você vai ver essa alteração que realmente eles fizeram em outras Bíblias, mas a Nova Tradução na linguagem de hoje ela traz. Então, fica esse vídeo de hoje para você analisar, para você pesquisar. E se você quiser adquirir esse esboço, você pode entrar em contato comigo. Os meus contatos estão aí na descrição do vídeo. Eu agradeço vocês por terem ficado aqui até o final. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva aqui no nosso canal para você ficar por dentro das novidades. Um grande abraço a todos vocês, sucesso e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.